Jornal das 10. Daqui a pouquinho a participação do repórter esportivo Rui Guilherme, trazendo as principais notícias do futebol do Brasil e do mundo. Mas antes, porém, vamos acionando ele, o jornalista Cabo Giovanni. E o Cabo Giovanni é polivalente. O Cabo Giovanni é um excelente militar que pertence ao nosso glorioso 2º Pelotão, localizado no alto da Avenida 8 de Dezembro, que vem prestando um grande serviço, não só para São João del Rei, mas para toda a região do Campo das Vertentes. O Cabo Giovanni, além de ser militar de carreira, né, é também jornalista, formado pela Universidade Federal de São João del Rei. E ele está conosco para fazer um balanço das ocorrências dessa semana, do final de semana. Giovanni, obrigado pela sua presença e um bom dia. Muito bom dia, meu amigo Geraldinho. Obrigado pela recepção, pelos elogios. Sempre uma satisfação estar contigo aqui, falar um pouquinho sobre as principais ocorrências atendidas por parte do Corpo de Bombeiros de São João del Rei, na nossa cidade e também na região, sempre lembrando que os bombeiros de São João atendem um grande raio, né, de cidades aqui na nossa região. Então a gente tem atendimentos tanto para os lados de Andrelândia, São Tiago, Lagoa Dourada, enfim. A nossa área de atendimento é bastante vasta, dentro da medida do possível, a gente sempre tentando dar conta de toda a demanda, né, que é muito grande nesse período, principalmente no que tange a incêndios em vegetação. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Bom, primeiro, Geraldinho, eu queria começar falando sobre a Operação Rota de Emergência. Aconteceu na última terça-feira um simulado de evacuação em casos de incêndio na unidade de pronto atendimento de São João del Rei, na UPA, né? Esse tipo de operação ela é realizada em todo o estado, para que justamente o nosso pessoal tenha contato com as unidades de saúde, são unidades de saúde que são procuradas, para que a gente consiga realizar ali simulados, simulando ali a ideia de um incêndio naquele local, para poder fazer a evacuação de potenciais pacientes, pessoas que tenham problemas para sair. É muito importante que seja feito esse tipo de ação e a gente sempre tenta estar fazendo aqui nos mais diversos locais. A gente tem muitos simulados relacionados a, por exemplo, possíveis acidentes com a Maria Fumaça, que é uma das grandes preocupações aqui, né? A cidade ela é toda entrecortada pela linha férrea. A gente já teve simulados envolvendo grandes prédios como o edifício São João, e nesse caso da UPA é a segunda vez que a gente realiza esse tipo de ação por lá. Incêndios em hospitais, eles costumam ter um problema adicional, além das dimensões dos prédios, normalmente são locais grandes, né? A gente tem vítimas com dificuldade de locomoção, possíveis vítimas com dificuldade de locomoção. Então você tem pessoas ali que podem ter passado por cirurgias, que podem ter sofrido problemas, que não consigam evadir por meios próprios. Então é por isso que é muito importante que seja feito esse tipo de ação, para a gente treinar tanto os funcionários do local, quanto as nossas equipes também, para poder agir nesse tipo de situação. A torcida é para que nunca aconteça, mas caso aconteça, o pessoal estar mais ou menos preparado para poder atuar nessas ocasiões. E sempre lembrando também que nesse tipo de atuação a gente visa sempre não interferir no atendimento normal das unidades, o que é fundamental, né? A gente não pode isolar uma área da UPA e impedir que as pessoas sejam atendidas para poder fazer treinamento. Então a gente sempre busca fazer esses treinamentos nas áreas que não estejam sendo utilizadas para atendimento de pacientes, para não interferir no fluxo normal da UPA, que é tão importante para a nossa cidade e região. Bom, Geraldinho, a gente tem também uma ocorrência envolvendo um animal, um cachorro que ficou preso em uma antiga beta de extração de minério no Alto das Mercês. Isso aconteceu na última quarta-feira, dia 17. Esse animal ele estava caído lá nessa beta. A gente sabe que na nossa região aqui a gente tem muitas betas, principalmente falando em Alto das Mercês e Senhor dos Montes, alguma região até no entorno do centro histórico aqui de São João del Rei, a gente tem muitos pontos onde era feita a extração de minérios e são verdadeiros buracos, são grandes buracos que a gente tem nesses locais, que eram utilizados antigamente para a extração de minério, foram desativados, não existe mais esse tipo de extração nesses locais, mas permaneceram ali alguns buracos que, principalmente quando está no meio de área de vegetação,
praticamente se tornam armadilhas, colocando entre aspas assim, né? Já fui para atender casos de animais presos nesses locais e já atendi também pessoas presas, caídas nessas betas. São betas bastante profundas. Nesse caso, por exemplo, do qual eu estou falando, na última semana, foi feito o resgate de um cachorro que estava cerca de 8 a 10 metros de profundidade, um buraco de 8 a 10 metros de profundidade. Nosso pessoal foi acionado ainda na terça-feira de noite para fazer o resgate desse animal. Porém, devido às condições de falta de visibilidade e às condições do local, essas betas por muitas vezes apresentam, e nesse caso especificamente apresentava o risco de deslizamento de pedras soltas ali, né, que poderiam ferir a nossa equipe. Então, foi feito uma análise do local e constatado que não seria seguro fazer esse resgate na terça-feira pela noite, já entrando na madrugada. Logo pela manhã da quarta-feira, nossa equipe retornou àquele local, fazendo ali escoramento, a segurança daquele ambiente para evitar qualquer tipo de acidente. Foi feita a descida dos militares através de técnicas de rapel e de redução de força para poder içar esses militares, e também o animal. Ele foi retirado de lá, como ele não apresentava ferimentos, ele foi entregue a uma mulher que foi quem acionou o corpo de bombeiros e que se prontificou a ficar responsável por aquele animal, possivelmente até adotar aquele cãozinho que estava ali numa situação de dificuldade. Geraldinho, eu vou falar também agora sobre incêndios. É rotineiro que eu venho aqui falar sobre incêndios em vegetação. Nesses últimos meses aí, o amigo ou amiga de casa deve estar bem acostumado já a ouvir a gente falar sobre incêndios em vegetação. E nessa última semana não foi nada diferente. Na verdade, a gente percebe, para quem está atuando diretamente nessas ocorrências, é bem perceptível o quanto esses incêndios vão assumindo cada vez proporções maiores. Isso devido sempre ao tempo seco, muito pouca chuva, né? Nos últimos meses aí a gente tem praticamente nenhuma chuva. Não consigo me lembrar a última vez que choveu. Choveu com constância, né? O que evita esse tipo de incêndio. A gente tem também um fator que é relacionado à vegetação alta, vegetação seca. Como o tempo está seco, a vegetação está seca, e fortes ventos. Agora que a gente vai chegando julho, agosto, a gente vai tendo uma quantidade de ventos muito forte. E esses ventos, com certeza, eles alimentam o fogo de uma maneira que torna a situação incontrolável por muitas vezes. Falando um pouquinho do nosso tipo de atendimento, em algumas ocorrências a gente está fazendo combate à linha de fogo, e quando bate um vento mais forte, às vezes o fogo vira, ele muda de direção. Nós temos que ficar até muito atentos. Desculpa. Temos que ficar até muito atento para essas situações, porque o militar pode estar em risco nessas ocasiões. Então é por isso que é muito importante que a gente tenha essa atenção, esse cuidado na hora de realizar o combate. Como a gente tem uma situação de ventos muito fortes e vegetação alta, quando bate o vento forte ali, a gente tem o aumento das labaredas e fica uma situação praticamente incontrolável. Só nesta última semana, e mais precisamente se aproximando do final de semana, a gente teve casos de atendimentos no Colinas, ali próximo do Corpo de Bombeiros. Em Ritápolis, a gente também atendeu incêndios em vegetação. As margens da rodovia 265, da BR-265, inclusive ontem eu estive presente numa confraternização ali no próximo da represa dos Moinhos, e durante todo o caminho eu passei por cerca de 2 pontos de incêndios às margens da rodovia, sempre lembrando que esse tipo de incêndio tem um risco adicional, que é a presença de fumaça na pista. Então esse tipo de caso também é sempre merece muita atenção do Corpo de Bombeiros, sempre lembrando que por muitas vezes a demanda é tamanha que a gente não consegue atender todas as ocorrências no momento do acionamento, mas dentro da medida do possível, nosso pessoal está sempre se atentando para todos os casos. Ocorrências também de incêndio e vegetação no Rio das Mortes, na Colônia do Marçal, no loteamento Novo Horizonte, na Vila Belisário, ali pertinho do Corpo de Bombeiros, às margens da BR-494, e tivemos 2 casos que foram de grandes proporções, um deles na Estrada do Fé. Esse caso eu estive atendendo junto com meus companheiros na Estrada do Povoado do Fé, onde uma grande área de vegetação com cerca de 4 hectares foi atingida pelas chamas. Nosso pessoal esteve lá fazendo o combate, sempre lembrando também
que por muitas vezes, principalmente quando a gente fala de áreas rurais ou grandes áreas de vegetação mesmo dentro da cidade, o combate com o uso do caminhão da água, ele é inviável. Por isso que a nossa equipe tem que ir até a linha de fogo, fazendo o uso de abafadores, de sopradores que a gente utiliza também para fazer o combate dentro de determinadas condições de terreno, bombas de água, bombas manuais, mochilas, né, manuais de água que a gente pode utilizar para tentar fazer o combate à linha de fogo. É um trabalho que é mais demorado, porque a gente tem que percorrer toda a linha de fogo e por vezes essa linha se estende por quilômetros. É um trabalho mais extenuante também, que é o pessoal diretamente no fogo ali, com a cara no fogo ali, fazendo um esforço físico muito grande. Então dá para imaginar o tanto que é um trabalho pesado, um trabalho fisicamente muito pesado. Tivemos também um incêndio neste mesmo dia, foi na última quinta-feira, um incêndio de grandes proporções ali num grande terreno de vegetação, num morro que fica entre os bairros Vila São Paulo e a Vila João Lombardi, que é o bairro onde eu moro, inclusive. É um grande morro que tem ali com muita vegetação alta e terreno acidentado. Eu até estava falando que nesse local eu rotineiramente vejo incêndios por ali. Todo ano eu saio da minha varanda, eu consigo ver essa área de vegetação que muito normalmente é incendiada durante este período de seca, né, de estiagem. E de fato foi ali onde a gente atendeu um dos grandes incêndios nesses últimos dias, naquela região ali, uma grande área queimada num terreno muito acidentado. Então por vezes você conseguir acessar a linha do fogo é muito complicado nesses tipos de ocasião. Conseguimos fazer ali o combate depois de quase 5 horas de trabalhos diretamente na linha do fogo. A gente conseguiu fazer o combate e eliminar as chamas, evitando assim o risco maior, que é que essas chamas cheguem próximo a residências, atinjam áreas construídas, né? A gente sempre pensa logicamente na questão ambiental. Muitos animais perdem seus habitats por causa de incêndios em vegetação, mas também priorizando sempre o risco desse fogo atingir áreas construídas. Então é por isso que o nosso pessoal se desdobra para tentar atender toda a demanda neste período de estiagem, que realmente é um período de bastante trabalho para o Corpo de Bombeiros. Geraldinho, para fechar minha participação por aqui, eu queria falar um pouquinho sobre um caso que nem é típico dessa época, né? Quem acompanha muito rotineiramente as minhas participações aqui, meu amigo, e você sabe que tem gente que nos mais diversos lugares eu encontro gente que fala que, pô, você é o Cabo Giovanni, às vezes me reconhece pela voz, porque eu não apareço tanto quanto eu falo, né? A minha imagem, quem está acompanhando a gente na rede social vai sempre me ver aqui através do Facebook da Rádio São João. O pessoal está sempre transmitindo ali com imagens também, né? Ou quem acompanha as nossas transmissões esportivas com imagens também pode me reconhecer pela figura, mas muitas vezes eu sou reconhecido pela voz, e foi o que aconteceu neste último caso de incêndio que eu comentei. O pessoal que mora ali próximo da Leite de Castro, esse incêndio ele se espalhou, chegando a colocar em risco áreas na Vila São Paulo, na Vila João Lombardi, lá perto da minha casa, e também ali mais para baixo, próximo da Leite de Castro, uma rua sem saída que tem ali entrando na Leite de Castro. E o pessoal que estava por lá me cumprimentou e falou: bom, pera, é o Cabo Giovanni? Aí eu falei: sou eu mesmo. Pô, rapaz, eu te escuto sempre lá. Então mandando também um abraço pro Walter, que foi quem me reconheceu pela voz, pra Dorinha, pra Liz, uma menininha de 4 anos, uma gracinha que deu maior atenção pra gente lá, a Tainara, que é mãe da Liz, pessoal que nos apoiou, inclusive nos ofereceu ali depois um pedaço de bolo, um suco, para o pessoal conseguir se recompor depois de um combate extenuante como foi aquele caso. Mandando um abraço também para o seu Geraldo. Geraldo é o pai do meu amigo, o subtenente Anderson. O Geraldo, eu falei aqui recentemente, ele não conseguiu nos ouvir, então hoje disseram que vão estar ouvindo. O seu Geraldo e a dona Cleusa, os pais do subtenente Anderson, meu grande amigo lá do Corpo de Bombeiros. O Geraldo, contador, falou que estudou contigo, inclusive. Geraldo é um grande ouvinte da Rádio São João, falou que ouve a Rádio São João desde os primórdios, desde lá de trás. Então esse é o ouvinte das antigas mesmo da Rádio São João. Um abraço para ele.
Um abraço para todo o pessoal que nos acompanha aí. Bom, Geraldinho, só para fechar, a gente rotineiramente fala aqui sobre os casos que são mais típicos da época. Então agora, quem acompanha as minhas participações sabe que eu estou falando muito de incêndios em vegetação, porque é o que tem acontecido. Basta você dar uma volta pela cidade aí, nesse período, a qualquer hora. Vai ver fumaça. Você vai ver fumaça, vai ver presença de fumaça, porque de fato tem muitos incêndios. Hoje eu estou de plantão, né? Então daqui a pouquinho eu estou saindo aqui já preparado para atender incêndios em vegetação, porque é o que mais tem. Porém, no dia 25 agora, 25 de julho, é o dia mundial do afogamento, é o dia mundial do combate, no caso, ao afogamento, né? É marcada essa data, eu até conversava com o meu amigo Sub Anderson e falava, pô, mas período de frio, é porque é frio aqui, né? Mas na Europa, onde normalmente são, ou no hemisfério norte, né? Onde normalmente são feitos estudos e mais detalhados, mais aprofundados, é o período de calor. Então, é considerado o Dia Mundial do Combate ao Afogamento, dia 25 de julho. Então, por isso eu trouxe aqui algumas dicas a respeito também. Sabe que eu comentei que ontem eu estive ali numa confraternização na Represa dos Munhos, ali para os lados do Rio Acima. Isso, para os lados do Rio Acima. Estive lá, tá fazendo frio, né? Apesar do sol durante o dia, tá fazendo friozinho, então nem convinha entrar na água ou qualquer coisa do tipo, mas tem muita gente que faz essa opção de fazer recreação em ambiente de água, quando, mesmo na época mais do frio ali, o pessoal às vezes entra na água. Eu me recordo de nos últimos 2 anos a gente atendeu ocorrências de afogamentos nesse período. E esse período, ele tem um fator extra do risco do afogamento, além por exemplo, águas naturais, elas são mais típicas, são mais propícias a afogamento do que piscinas. Em águas naturais, o afogamento é uma das maiores causas de mortes de jovens, né, e principalmente homens. O pessoal entra na água, às vezes abusa um pouquinho, acha que consegue atravessar uma represa nadando, sendo que há muitos anos a pessoa não pratica uma atividade física mais constante e por isso acaba passando mal no meio do caminho e vindo a se afogar, ou em rios, por exemplo, onde há correnteza, e aí o risco também é muito grande. Então, e no período frio tem um fator extra, que é o fato da água estar muito fria, né? A possibilidade de você sofrer uma cãibra, uma distensão muscular numa água muito gelada, ela acaba se tornando maior fisiologicamente. Isso é um risco adicional. Então a gente sempre orienta ao máximo de cuidado em águas, principalmente em águas naturais. Dentro de casa ou em qualquer lugar que tenha piscina, cuidado máximo com crianças. Crianças estão muito sujeitas a, muitas vezes, a se afogarem dentro de casa, em piscinas, ou mesmo em banheiras, bacias. Onde tem água, corre-se o risco de haver um afogamento. Então, um máximo de atenção nesses casos, principalmente com crianças. A gente sempre recordando aí sobre os cuidados que se deve ter. Eu gosto muito de estar aqui sempre, ou de estar participando aqui sempre, para a gente falar um pouquinho do nosso trabalho, mas para que a gente consiga, através das nossas participações e do grande alcance da Rádio São João, fazer também, evitar as ocorrências que possam vir, né? É sempre muito importante, costumo dizer isso. A melhor ocorrência que tem é aquela que a gente consegue evitar que aconteça, e as nossas participações semanais aqui são sempre muito importantes nesse sentido. Ok, muito obrigado pela sua participação. Agradeço o espaço de sempre, desejando a todos e a todas uma ótima semana, e até a próxima semana, quando a gente vai falar um pouquinho mais sobre os trabalhos do bombeiro na região. 11 horas e mais 20 minutos.